Muito bom dia a todos. Aqui no Brasil são 1h45 da madrugada. Falo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Eu sou Miguel Brambila e estamos falando aqui pela nossa página Sendo Espírita. É um prazer estar em sua companhia hoje, como sempre. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, não é? Que Jesus nos ilumine, que Deus nos ilumine nesse momento. E a nossa ideia é registrar na solidão da noite, não é? Em tempos de pandemia, os nossos hábitos diferenciados, um resumo, né, sobre esta bênção que é a doutrina espírita. Então você pode estar vendo este vídeo ao vivo ou verá ele em determinado horário, no futuro. O Espiritismo é o Consolador prometido e à medida que você for mergulhando na bondade de Jesus Cristo, deste irmãozinho que fala-se com carinho, porque é um irmãozão, não é? Muito mais velho que nós na escala evolutiva, mas que com tanto amor planejou minúcias para nossas existências de seres em evolução, muitas vezes rebeldes, muitas vezes distantes do ideal de uma vida espiritual mais feliz, mais elevada, ainda vivendo no mundo de provas e expiações. Então eu aconselho você, eu sugiro a você que estude cada dia mais o Espiritismo. O Espiritismo, ele aperfeiçoa-se a cada dia que passa dentro de você. Você vai descobrir as mesmas informações com reflexões diferentes, seja lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, seja lendo o Livro dos Espíritos, seja lendo o Livro dos Médiuns, que tudo isso tem 150 anos. Nós lemos livros de Platão lá, da Antiguidade, Sim, discutimos as ideias de Sócrates, falamos sobre filósofos, muito antigos. Então 150 anos nem é tanto tempo assim, não é? A própria Bíblia tem tanto tempo, Trouxe um cafezinho aqui porque eu vou falar bem pausadamente na madrugada, Vou tomar um golinho, com licença, para aquecer a garganta e para que a gente possa também irradiar essa construção de conhecimento e que aos poucos nós vamos colocando em prática. Eu acabei de assistir aqui numa reportagem bastante interessante, se comemorando os 70 anos da televisão brasileira. E vemos que hoje, nesses avanços de 70 anos de tecnologia, muita coisa se descobriu, se transformou, das primeiras transmissões até os dias de hoje, até possibilitar essas novas formas de transmissão. Eu sou jornalista, sou músico, tenho um programa diário numa TV online aqui em Caxias do Sul e sou expositor espírita no Centro Espírita Harmonia e Luz aqui onde trabalho. Criei aqui esta página que antes tinha outro nome, mas mudamos ela para Sendo Espírita. Antes era Espírito Imortal, mas há uma página com o mesmo nome e aquilo que era colocado lá não era muito de acordo com o que eu gosto de transmitir e de falar sobre a doutrina espírita, não é? Eu só vou conferir aqui no F5 se está tudo certo para que a gente possa também continuar o nosso diálogo. Então eu mudei o nome para esta página Sendo Espírita. Tem a foto ali do Chico Xavier, que é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Não que as fronteiras nacionalistas ainda sejam importantes. Quando descobrimos o Espiritismo, percebemos que tudo é transitório, tudo é passageiro. Mas entendemos várias nuances do Espiritismo. Eu vou falar aqui em termos gerais da linha evolutiva para que a gente possa entender
um pouco juntos, né, nesta reflexão. E a pauta é a evolução da TV, né, da TV brasileira, mas da TV mundial. Então, neste momento, hoje, dia 20 de setembro, dia 18 de setembro, neste período aqui, a TV brasileira, que é o país onde estamos reencarnados, né? Pelo menos nós aqui que falamos a língua portuguesa, mas se vocês estiverem em outra parte do mundo, também da língua portuguesa, temos aí uma semelhança também na maneira de pensar. Mas sabe-se que a gente reencarna em vários planetas, em vários países, em várias famílias, em vários corpos, em várias cores, não é? E aí, esta ideia de conversar sobre isso surge de uma informação que captei numa das lives do Geraldinho, né? Geraldo Lemos Neto, que foi um conviva do Chico Xavier, segundo ele mesmo, por mais de 20 anos, trabalhando em Uberaba, e que eu confesso particularmente que não tinha prestado muito atenção, apesar de conhecer o Espiritismo já há bastante tempo, desde os 15 anos, e nem sempre ter sido estável como outros, né, ou como gostaria de ter sido na prática da doutrina espírita, a maturidade dos cabelos brancos e o tempo e a dor. E aí que nós vamos nos posicionando dentro da visão da luz, da semente que Jesus Cristo irradiou e chegou ao Consolador Prometido, nos trazendo também através da sua liderança, esta bênção, né? Esta realidade da mediunidade, dos mundos espirituais. Ele revela que Chico Xavier, numa presciência, e nós nunca pensamos muito nisso, não é? Sempre vimos o Chico Xavier lá mirradinho, né? Com profundas dificuldades de caminhar, lento para falar. Conhecemos os dramas, né? Porque o brasileiro é muito dramático, né? De ele lamber feridas, dele ter sido sôfrego, dele ter sofrido muito na infância e outras questões. Por exemplo, a sua presciência não foram colocadas. E uma delas é o que Geraldinho nos revela através de estudos e observando, né, filosoficamente, passo a concordar. A presciência de Chico Xavier nos diz que por volta de 2057, mais ou menos entre 35 anos, a metade dos 70 anos, quando estivemos completando no Brasil mais ou menos 100 anos de televisão, veja bem, e o país terá saído desta questão econômica difícil e desta política instável que vivemos, a televisão, no aparente acaso, sem influência da religião, mas através da influência da ciência espiritual, vai descobrir a frequência, uma das frequências, não é? Porque são infinitas frequências. A partir do momento que você aceita o infinito, você descobre que Deus nos surpreende sempre com novas ideias e desafios e de progresso. Uma das frequências do mundo espiritual. Olha que legal isso, né? Uma das frequências do mundo espiritual. Então, ao invés de estarmos falando aqui, neste momento, somente no plano Terra, o que já é um milagre, né? Porque nós estamos falando para o mundo todo. Né? Isso vai ficar guardado nas lives, nas redes sociais, vai ficar sem data, né? Numa facilidade enorme, devido a uma estrutura que temos que nos suporta, não é? Que é o modem da internet, que são as irradiações de frequências wireless, né, invisíveis. Eu estou emitindo e ao mesmo tempo eu estou me enxergando aqui no retorno da rede social, enquanto eu faço a live. Depois eu vou baixar o vídeo e colocar aí à disposição. E em qualquer parte do mundo ele pode ser revisto, replicado em qualquer parte do tempo. Você veja como isso é interessante. Né? Você veja como isso é importante nesta nossa jornada evolutiva na ciência também, que nos traz mais consolo, conforto, esperança, deveria, né?
à medida que vamos evoluindo sociologicamente, moralmente, psicologicamente, a ferramenta deve nos auxiliar na igualdade, liberdade e fraternidade, né? Que é o lema que na França criou aí, né, a união de espíritos livres, buscando trazer aí os direitos universais do homem, não é? Do ser humano, da consciência humana, e hoje já avançamos para o direito dos animais. Eu confesso que uma vontade grande de fazer isso começa a me dominar nas madrugadas, né? Muitas vezes eu não cedo e vou fazer outras coisas, vou assistir um filme, vou ficar aqui na minha vida de ser humano imperfeito, comum, né? Movido aí a instintos e paixões, mas eu sei sobre as influências que nós sofremos como médiums e trabalhadores da última hora do espiritismo cristão, e, portanto, temos a obrigação, o dever e o compromisso de resgatarmos os nossos débitos com a humanidade, ao qual fazemos parte de muitas e muitas reencarnações, e tornando com mais esforço, mais boa vontade, mais paciência, este objetivo mais explícito, simplificado, para que as nossas consciências possam exercitar o espírito de verdade com mais amor, com mais bondade, com mais humildade. Então, veja bem que chegarmos, né, do princípio da comunicação através da imagem, nos primeiros filmes, né, até do teatro, que é uma memorização dos desenhos, tudo bem, das marionetes, até a frequência do mundo espiritual, quanto de magia, de milagres e de coisas boas nós poderemos enxergar. O principal delas é saber que a morte não existe, não é? O principal delas é ver o que está acontecendo também lá. A saudade vai passar a praticamente não existir, porque você vai poder entrar em contato com seres do astral para poder saber onde é que está aquele parente que foi para o plano espiritual, que desencarnou, o que ele está fazendo lá, quais são, né, os processos existentes de trabalho, tudo aquilo que é descrito nos livros nós vamos poder fazer por imagens, usando a criatividade que usamos aqui na televisão, numa troca infinita de informações, recebermos, né, programas de acordo com a possibilidade, a popularização desse sistema, não é? O que nos fará então ter a certeza e o desejo de evoluirmos muito mais rapidamente, porque você vai estar enxergando uma frequência de luz e de imagem e de som, né, que inimaginável. Inimaginável. Né? Feche os olhos um instante. Fechou? Tudo escureceu. Pense de olhos fechados num dia de sol. Pense em olhos fechados numa cachoeira. Pense de olhos fechados no céu azul. Você viu tudo isso em sua mente, você criou tudo isso em sua mente, mas você sabe que essas coisas existem, não é? Abra os olhos novamente e veja, imagine, né, aquele seu velhinho amigo que desencarnou, que está lá no plano espiritual, novamente vivendo na meia-idade, por exemplo, assumindo a forma que ele quer viver, vivo, com a sua memória espiritual, com o seu pensamento. Olhe para frente no tempo, no relógio, e você estará vivo. Siga pensando de que a morte não existe, que as transformações que nós sofremos, elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento constante, e que mais cedo ou mais tarde, né, nosso coração também aceitará o milagre da fé raciocinada. Fé raciocinada que Allan Kardec nos estimula desde sempre a compreender. Geraldo Lemos, eu sugiro que pesquise-se nas suas constantes transmissões, atualmente fala, por exemplo, das múltiplas vidas de Chico Xavier. E veja como é interessante, né? Platão,
o profeta Daniel, o São Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier. Que linha psicológica, né, bonita tem esse espírito, irmão querido. E aqui eu repito aquilo que as nossas memórias subconscientes também passam a refletir de uma maneira de que há todo um histórico que aqueles que aceitam a reencarnação e buscam a vida além da vida já passaram a compreender, que oriundos daquele planeta antigo, na nossa época, quando provavelmente lá estivéssemos os exilados da capela, uma guerra nuclear nos levou a virmos para o planeta Terra e aqui estarmos, né? Até hoje, buscando a nossa redenção, a nossa regeneração. Somos exilados. E lá, então, o Geraldinho fala que o Dr. Bezerra de Menezes era um presidente de um país como uma potência mundial quase parecida com o que é os Estados Unidos hoje. Aconteceu uma guerra nuclear. Chico Xavier era um grande general da época e acabou no que nos transformou, né, nos exilados da capela. Um dos acontecimentos infinitos do cosmos, a nossa história, né, como nuvem, como pleiade de espíritos em evolução. Nada acontece por acaso. O Espiritismo hoje nos traz, então, não como ficção científica, mas como fato, como compreensão, essas possibilidades de migração de mundos superiores e mundos inferiores que Jesus Cristo deixou claro quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Allan Kardec explicou, e hoje, 150 anos depois, né, desta base do Espiritismo, nós já temos as obras, né, do André Luiz e outras tantas, e se explica também por visões, por aparições, por contatos, possibilidades, né, de entrarmos aí mais próximos na direção de mundos mais felizes e mundos ainda mais ou menos na mesma vibração que nós estamos vivendo nesse planeta pela lei, né, de que o semelhante se atrai. Semelhante atrai semelhante, semelhante cura semelhante, né? E também, conforme o caso, né, antagonicamente, pode até se repelir, porque, como diz o ditado popular, dois bicudos não se beijam, né? Mas o amor que cura a multidão de pecados é também ciência. Então você imagine que nós poderíamos, por exemplo, com a televisão transmitindo frequências do mundo espiritual, termos acesso às bibliotecas do Ministério da Reencarnação. Veja bem, né, como se fosse aqui numa biblioteca pública municipal ou numa videoteca, né, e pudesse estudar a história do seu país. Nós poderíamos ter acesso encarnados, de acordo com o merecimento e de acordo com a possibilidade, pedirmos, né, ou como fazemos no plano espiritual, acesso às nossas vidas passadas, lá, através, né, de uma videoconferência, para sabermos por que estamos sofrendo determinados tipos de conflitos. Você veja, por exemplo, num tratamento psicológico, psiquiátrico, numa pesquisa de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, que nós fazemos no Ministério da Reencarnação, poderemos fazer no futuro encarnados, ainda com o cérebro relativamente embotado pela matéria, porque à medida que vamos evoluindo, e é preciso fazer um parêntese aqui para a lei do esquecimento, a misericórdia divina, à medida que vamos suportando melhor as nossas mazelas do passado como espíritos imperfeitos, à medida que vamos nos aceitando mais como espíritos imperfeitos, que vamos nos julgando menos e julgando menos o semelhante como espíritos imperfeitos, e entendendo a misericórdia divina, a lei da transformação, a lei da evolução, poderemos escolher, né, se queremos ter acesso ou não às nossas memórias passadas. Com licença. O que isso significará, né? Filosoficamente falando, espiritualmente falando? Que nós poderemos trabalhar com mais eficiência a nossa autoconstrução. Porque vamos partir do princípio que ainda vivemos conflitos kármicos. Quem está ainda conhecendo a doutrina espírita, mesmo que ela tenha todo este tempo, custa por aceitar que você tem dentro da família
conflitos psicológicos e obsessivos de antigos inimigos, de desafetos, né? Por exemplo, André Luiz cita, numa das suas obras, ao conversar com a sua mãe, ele pergunta onde estaria o seu pai. O seu pai, então, a sua mãe fala, estaria no umbral, né, sofrendo as consequências de uma vida devassa, das amantes que ele tinha, e eram mais que uma, né? Fora do casamento, da vida, né, promíscua que ele tinha. A mãe do André Luiz, que suportou isso com paciência e não julgou, e estava acima do plano que André Luiz estava, disse que a próxima encarnação do pai de André Luiz seria com aquelas duas mulheres, e as duas mulheres que foram suas amantes em uma das vidas seriam suas filhas. E ele teria que reeducá-las sexualmente, né? Porque ele desencaminhou as duas através da sua influência, da sua malícia, né? Da sua malevolência, da sua malandragem, aprendendo por amor, né? A virtude. E sofreria os ciúmes, sofreria, né, as questões difíceis, né, de um pai amoroso que não entenderia o comportamento das filhas, e pela misericórdia do esquecimento, para que aquilo não se tornasse uma vergonha pública, inclusive, né, e em respeito, né, até a própria formação da família, Deus nos permite que não lembremos isso, né, para não nos humilhar, para não nos enfraquecer. Mas a partir de um novo estudo da questão da culpa, quando entenderemos que a responsabilidade é o que nos faz evoluir e não a culpa que nos foi imposta para o domínio de consciências nos umbrais inferiores, até mesmo por espíritos cruéis e que, pelo poder da mente, né, impõe ainda em algumas regiões mais profundas que ainda não foram sanadas dos umbrais, sabendo-se que nós estamos num plano de transição, os umbrais serão sanados, né? Sanitizados, como é o termo agora, ou seja, serão destruídas as criações mentais dos espíritos muito poderosos do umbral, e esses espíritos serão conduzidos a planos de acordo com o seu grau de evolução, e, portanto, né, e libertados, né, os seus escravos, eles que são agentes, né, do mal, não permitidos por Deus, né? Por lei da atração, esses espíritos acabam se permitindo a escravização. Isso está aí na obra espírita, né, e outras obras também, não somente espíritas, mas intuídas no sentido de escravização mesmo, né? De mente sobre mente, nos domínios de obsessões profundas. Espíritos que através de julgamentos no umbral inferior, totalmente tiranos, fazem com que pessoas que sentem profundo arrependimento tornem-se seus escravos e mudem o perispírito, que nós chamamos de licantropia, usando formas, né? Então aqueles espíritos de tanta culpa viram lobos, viram cobras, né? Viram formas, porque são espíritos. São espíritos humanos, não é que eles vão voltar para o passado, eles sentem aqueles sentimentos muito próximos do instinto e acreditam realmente que se comportaram como cobras, como lobos, né, como animais de rapina, né, como ratos, baratas, e isso acontece realmente, porque realmente é assim que se comporta, né, o traidor, aquele que não respeita os princípios da verdade, se transforma, né, aquele que ataca pelas costas, aquele que mente, né? Então, quer dizer, há uma necessidade de evolução moral também para que nosso umbral seja limpo e nós consigamos passar por este momento de transição, superando aí estes umbrais, né? Esta dor, este sofrimento. E por isso, né, quanta vergonha temos, você veja, por exemplo, as dificuldades que teríamos em aceitar se tivéssemos sido um desses líderes, né, das sombras, ou vítima deles, ou se tivéssemos agido de maneira profundamente anticrística, né, em qualquer época de nossa reencarnação. Nós ouvimos história, por exemplo, das oferendas pagãs
quando se matavam crianças, né? E você imagina, né, o constrangimento de você conviver com uma dessas crianças e lembrar desses rituais. Ou quando simulavam virgens, né, no passado distante. E o constrangimento que seria, por exemplo, aqueles que estavam em Pompeia, né, nas grandes orgias públicas que acabaram se transformando naquela cidade que foi soterrada pelo Vesúvio, e justamente por causa da saturação fluídica daquele período. A natureza não dá saltos. Né? Muitos que morreram em Pompeia se arrependeram, foram recolhidos, tiveram outras encarnações probatórias, mas não se santificaram imediatamente. Nós estamos também sujeitos aos domínios da carne, dos instintos. O que numa vida bem vivida, Deus é tão sábio que permite que as nossas glândulas, né, vão se tornando mais fracas na medida que nós vamos encanecendo, para que nós possamos refletir melhor sobre o mundo superior e não tenhamos tanta força do instinto de reprodução sexual, que tem os seus valores também, né? E não pervertamos tanto esses instintos e que possamos chegar no outro plano menos impregnados de fluidos inferiores. Mas nós que somos deuses, criadores também, e às vezes criadores do mal, conseguimos, né, transcender isso para ainda o abuso, né? E isso também nos prejudica, né? A natureza, desculpem, é tão sábia que nos dá várias possibilidades e o livre-arbítrio nos permite escolhermos a forma como queremos purificar o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, vivendo neste planeta. Então, dentro desta questão da misericórdia, do esquecimento, existem ainda outras questões psicológicas, né? Por exemplo, existem pessoas que na política fracassaram. Uma, duas, três vezes, né? Em várias reencarnações. E aí se criaram dentro de aversões, com medo da tentação, porque aquilo foi uma perdição. E aquele karma muitas vezes só pode ser resgatado da mesma forma como ele foi criado. Ou seja, se você, muitas vezes, né, o próprio poder é uma escravidão. Então a gente pensa, né, que o poder liberta, né, diante da liderança de uma coletividade relativa, porque nós temos que entender no tamanho infinito cósmico, né, que toda coletividade, por maior que ela seja, a presidência dos Estados Unidos, por exemplo, que é o cargo de maior poder do mundo ainda na atualidade, nada é, né? Mesmo os maiores imperadores de Roma, diante do universo infinito cósmico. Nada, entre aspas, né? Tem grande poder, sim, mas um poder relativo, né? De acordo com a perspectiva que se olhe tempo, espaço, universo. Então você imagine espíritos que criaram, né, no Império Romano grandes karmas, no, né? Nós sempre desejamos, como criaturas ambiciosas que somos no processo de evolução, aquilo que ainda não podemos muitas vezes resolver com eficiência, com competência, porque o que nos move é a vaidade mais do que a filantropia, né? No momento de primitivismo, mas além do primitivismo, em consciências já mais amadurecidas intelectualmente, ainda apegadas aos poderes de opressão. Então você imagine que você teve aí, por exemplo, uma encarnação como a de Nero, e você foi responsável aí por um genocídio, como, né, a de Herodes, como a de Calígula. E aí você nasce e você lembra, né, porque teve competência nisso também, né, teve método nisso, né? Não foram só as perversidades que chegaram até este momento, mas a falência espiritual de espíritos que desencarnam e voltam. Por exemplo, é muito surpreendente, positivamente falando, imaginar que Platão, o filósofo grego, e não é sonho, não, isso está comprovado dentro da doutrina espírita, apesar ainda da certa polêmica, não é? Tenha reencarnado no Brasil. Você veja que isso parece, né, tão distante na história, né, onde estaria, né, Platão, depois do seu desencarne, depois, né,
do platonismo, depois das suas... Ele era forte como um carvalho, era um homem, né? E faz sentido, porque diz aí o Geraldo Lemos que no sonho que teve, lá na capela, onde provavelmente estivéssemos juntos como cidadãos, né? Não na mesma escala de hierarquia, mas em muitas vidas, ele dizendo inclusive que Chico Xavier tinha memórias de 40 mil anos na sua mente espiritual, que estava com acesso liberado, porque era um espírito amadurecido para isso, não estava com o gene do bloqueio físico para que ele não se sentisse humilhado, ele era capaz de suportar as suas vidas passadas, ele tinha condições geniais de ter aí acesso a essas emoções sem se perturbar, sem se desviar do caminho, estava bem preparado para a lembrança, não é o nosso caso, não é? Mas você veja bem que como é legal, né? Como é bonito, como é magnífico, como é maravilhoso a reencarnação, né? Então você veja bem que ele mesmo, em algum momento, confessou para Geraldinho e publicamente assinou, inclusive, né, uma pesquisa de que ele realmente era a reencarnação de Allan Kardec. E se fôssemos um de nós, na nossa soberba, né, adoraríamos dar autógrafos como artistas, né, como vaidosos, como egocêntricos que somos, né? E temos que nos perdoar disso também, porque à medida que nós vamos sofrendo as consequências deste egocentrismo, né, a solidão, né, porque o orgulho, vaidade, leva à solidão. Essa é uma lei de causa e efeito. Psicologicamente, você pode observar uma análise simples, até materialista mesmo, que todo ser profundamente orgulhoso, né, egocêntrico, rancoroso, reacionário, acaba passando por graves momentos de solidão em sua vida, né? E enquanto ele não aprender que é preciso, né, se desprender de si para participar em sociedade de acordo, né, com outras formas de vida e de consciência, de dor, né, não aprenderemos a vencer este orgulho. Então, é a principal questão, né, que a gente sublinha no Evangelho é superarmos este orgulho de classe, de raças, né? E, portanto, no esquecimento das nossas vidas passadas, nós temos a misericórdia de não entrarmos num sentimento de nostalgia, porque fomos felizes em várias de nossas vidas, mas a que custo, a que preço, não é? E que grau de vergonha teríamos, né, em sabermos que fizemos o mal, que nos locupletamos do poder, que poderíamos ter sido mais competentes, mais bondosos, mais generosos, e não fomos por egoísmo, por vaidade, e que tivemos tantas e tantas oportunidades, né? A misericórdia de Deus, que é todo amor e toda bondade, e que só isso irradia, e nada mais que isso, tudo que não é bondade e amor não é criação de Deus, é cocriação humana, é distorção das nossas realidades, é árvore que será arrancada e jogada ao fogo, né? A erva daninha, como disse Jesus Cristo, não no sentido da aniquilação, mas no sentido da transmutação para um novo começo, para um constante recomeço, até que seja um bom fruto, né? Até que seja uma árvore, né, abençoada pelo amor e pela caridade. Então, vejamos que quanta vergonha nos é poupada pela bondade de Deus. E aí, voltando, né, à questão do acesso ao mundo espiritual direto. Porque os espíritos que se desprendem hoje pela mediunidade, que vão ao plano espiritual, conseguem ter uma certa lucidez. Mas parece um privilégio, né? Parece que só o médium, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, né, como outros tantos, né, como Wagner Borges, como Valdo Vieira, alguns que ainda existem por aí, espíritas ou não, mas falo de, né, de Valdo Franco e Chico Xavier dentro das rodas do espiritismo. E eu só falo espiritismo já considerando que o espiritismo foi uma expressão criada por Allan Kardec. E isso está dentro dos estudos da doutrina espírita e está na obra do espiritismo. É preciso que se defina isso com clareza, quem estuda o espiritismo, porque espiritualismo diferencia a palavra daquilo que não está dentro do movimento espírita, que também são experiências mediúnicas, são questões astrais,
nos trazendo a compreensão de que o Espiritismo é o futuro das religiões, mas não a religião do futuro. Muitas pessoas continuarão dentro das suas práticas católicas, evangélicas, umbandistas, né, e outras religiões, com todo o respeito ao grau de evolução de cada um, as origens espirituais terráqueas ou não de cada qual, de cada ser que passa aqui pela Terra, que é uma escola, um dos degraus das muitas moradas da casa de Deus. Cristo, nosso irmão, coordenador do universo, no respeito às diversidades psicológicas de cada um, sob sua ordem, sob sua subordinação psicológica e evolutiva, nos traz, né, esta questão com clareza, nos dando, né, o livre-arbítrio, a possibilidade de estarmos juntos neste processo evolutivo, numa questão de tolerância, de respeito, né, e de amor ao próximo, aonde, né, nós temos que conviver com a visão do outro, né, e que não quer dizer que seja errada, né, com o gosto do outro, que não quer dizer que seja ruim, e assim por diante, sem querer atritar numa disputa de razão e numa disputa de inteligência, uma disputa de egos, uma disputa de poder mesmo, né? Isso é primitivo, né? É primitivo e é desnecessário, né? Depois de um determinado momento onde a renúncia, a capacidade ao ego, né? E a renúncia ao orgulho nos torna mais livres, né? E mais felizes de termos que realmente carregar sobre nós a cruz que somente o amor de Jesus Cristo foi capaz de carregar por nós também, porque nos dá o exemplo de que ainda estamos bem pouco exercitados no sentido de ajudarmos o próximo, porque não carregamos direito, né, corretamente, nem mesmo o nosso próprio fardo. E aí, com o acesso à vibração dos mundos espirituais, eu cito só um exemplo que me ocorre agora: você poder ter acesso à biblioteca akáshica do universo. Então descobriríamos lá tudo aquilo que nós imaginamos que existe, né? A gênese do planetário, mas vista de uma outra forma, de um outro ângulo. O acesso, né, por exemplo, às grandes interpretações da história, filmes como, por exemplo, Ben-Hur, né, uma grande epopeia feita do cinema dos anos 60, né, que nos trouxe aí romanceada a história do escravo que é oprimido pelo Império Romano, fez toda aí uma trajetória e etc., né, por pesquisadores, né, romances, por exemplo, como Há 2000 anos. Como será que foi a psicografia de Chico Xavier? Ele não contou, mas ele foi um dos personagens. Então é bem provável que nos seus desdobramentos ele enxergasse o que estava acontecendo como se fosse um filme passando na sua frente, né? E trouxe para o papel romances épicos, históricos, né? Então, de acordo com o merecimento, você poderia escrever a sua própria história, ou ver a sua própria história, além de dissolver os seus dramas psicológicos, enriquecer a arte, né, a beleza, a música. Imagine, por exemplo, você ter acesso à inspiração de Beethoven quando ele compôs a Nona Sinfonia, né? E vermos, né, o seu próprio espírito tendo né, este insight, como se contou, né? E se isso ter sido tornado patrimônio público e se o próprio espírito de Beethoven permitir que se tenha acesso a estas realidades, né? Porque considerando-se que no privado de nossas vidas temos muitas coisas inconfessáveis ainda, somente o que for permitido, o que vier a público, será, então, permitido que se tenha acesso. Diz aí o Geraldo Lemos, num estudo aprofundado das obras de André Luiz, que, por exemplo, os ministérios da cidade de Nosso Lar, divididos em subministérios, da saúde, da educação, das comunicações, né? Quantos acontecimentos positivos poderemos gravar em nossas mentes, por exemplo, ao ver a transformação do DNA, né,
a junção dos gametas, funcionando, né, a física quântica, que nós estamos chegando no sentido de criarmos, né, a genética de uma flor no plano espiritual, para que ela se transforme numa espécie única e exclusiva no plano físico, como está colocado em alguns livros de Ramatiz na sua obra da mentalização construtiva e assim por diante. Essas intuições não são exclusivas da doutrina espírita, por isso que falamos de espiritismo e de espiritualismo. Eu já cito como cultura geral, aqui para quem quiser, o livro As Leis da o livro não, o filme, né, que é um anime japonês, As Leis da Eternidade, que está disponível no YouTube e que é muito interessante, é um desenho. E fala sobre várias dimensões superiores e inferiores da ciência, da tecnologia, da religião. Muito legal, né? As Leis da Eternidade. Ou seja, assim como Dante Alighieri teve, né, os seus desdobramentos para compreender em livros as questões dos mundos, nós poderemos então usar aí o senso psicológico dos diretores de cinema para levar um entretenimento de quinta dimensão para nós espíritos, que estaremos então absorvendo muito mais profundamente o universo cósmico que nos é reservado, indo além, como se estivéssemos descobrindo o fogo, quase isso, né? Antigamente, por exemplo, você pense que seria um privilégio as comunidades que tinham o fogo e conseguiam, né, descobrir, portanto, o conhecimento do fogo, tinham poder sobre as outras. Quem descobriu a roda tinha, né, a tecnologia, né, os segredos, sempre levaram aí certa vantagem aqueles que tinham esta ciência, esta tecnologia. Mas posteriormente se descobre, desculpem, que, que amar ao próximo como a si mesmo, né? Com licença. Desculpem. É importante, né, para a nossa evolução. É dando o que se recebe, cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, nesta relação que temos com os nossos semelhantes no ecossistema, nesta interligação universal das leis da luz, do trânsito das energias, né, da lei de construção e destruição, no processo constante de movimentação atômica do universo todo, né, na biomassa energética oriunda de Deus, baixada a sua vibração na respiração cósmica do Manvantara, né, onde se respira, né, respiração de Brahmani, né, nos 26 milhões de anos e vai, e depois ele recolhe a matéria e nos processos da yoga, da Kali Yuga, né, e etc., na era do ferro que nós vivemos hoje, num ápice de sofrimento, é verdade, mas porém no processo já de transformação para melhor, apesar de aparentemente acharmos que não, não é? Deus é progresso, Deus é luz constante. Então você veja que podemos solicitar o acesso a essa ciência, nos dá aí grande alegria. Existem muitas obras do Rochester, por exemplo, muito interessantes, que falam sobre várias questões. Um Pentateuco, né, que é do Rochester, é o Elixir da Longa Vida, começa por aí, e depois tem os magos, a morte do planeta, a ira dos deuses, né, a ira divina e assim por diante, e as leis morais no outro planeta. As colonizações nos outros planetas, o Rochester tinha esses insights no plano espiritual, conseguia trazer para a Vera Karenevoskaya, eu não consigo dizer, eu acho o nome russo dela, né? É mais ou menos por isso, por aí, que era a principal médium que conseguia captar bem a vibração de Rochester, que foi um teatrólogo, né? E o conde de Rochester, e que teve aí seus problemas, né, como artista, e como artista depois no plano espiritual conseguiu abrir, né, a consciência desta médium no início, né, lá do século XIX, trazendo século XX, trazendo as obras deste maravilhoso escritor, né? Obras que traduzem, por exemplo, a força de um espírito, o livro As Duas Esfinges, que ficou 3.000 anos sem reencarnar, burlando a reencarnação através de métodos mágicos no plano espiritual. Ele estava, que também é material, e suportando o desgaste, né, da energia
material do plano espiritual onde ela estava, estudando profundamente leis, vivendo, né, desculpe, nos subterrâneos das pirâmides, iniciadas de outras épocas, não é? E assim por diante. Né? Na esfinge de Gizé, nós sabemos intuitivamente que se encontrará no plano astral em breve, né, a codificação de conhecimentos deixados pelos Atlantes, que como se fossem senhas, né, de novas dimensões. Assim como Tesla tinha a intuição do sistema wireless e da luz elétrica e da eletricidade sem fio, isso está documentado também, que é bem possível que estava aí na civilização antiga. Então nós teríamos nesta questão da descoberta da frequência astral um mar de coisas, né, para irmos além do drama da Grécia, dos mitos de Sófocles e de Édipo e de outros tantos teatrólogos do passado, né, dos problemas aí das questões emocionais, que foram bastante estudados, e aliás que foram as causas, né, dos incestos que nos levaram ao exílio, né, das questões emocionais, da pedofilia, das questões, né, de psicopatias psicológicas que trouxeram esses espíritos guerreiros nucleares para este planeta. Como aqui estamos ainda tentando superar essas questões psiquiátricas que Freud não conseguiu explicar além do útero da mãe. Chegou ali e se tivesse chegado ao plano astral, poderia, né, ter avançado nas suas interpretações. Qual é o objetivo? E entendo isso à medida que estudo, é sermos um elo da corrente. Né? À medida que você compreende, você acha que não precisa dizer mais nada, porque todo mundo já compreendeu da mesma forma. Mas não. Né? A caridade é também fazermos um trabalho, né, de redimensionamento mais sincero possível e levarmos isso de uma maneira bastante mastigada, vamos dizer, àqueles que vêm, né, também fazendo a sua evolução para que absorvam também este processo, encurtando os seus caminhos, dentro da credibilidade, dentro do processo que se traz na questão de que quando você acende uma luz, você é responsável por mantê-la acesa em si, para que ela não se apague no meio do caminho, né, e não leve outras pessoas ao abismo, né, assim como você pode se responsabilizar também por essa escuridão e ter que mais adiante, né, resgatar através da reconstrução do caminho com a nova iluminação aqueles que você deixou pelo caminho. Ou seja, não sei se faço, né, clara esta questão, quase como nessa Saint-Exupéry que nos ensinou que somos responsáveis por aqueles que cativamos, não é? E pelas suas decepções e pelas suas alegrias. Então, temos que sim, quando conquistamos, né, a confiança de alguém, honrá-la. E ao falar-se sobre maravilhosa doutrina espírita, o Consolador Prometido, muita responsabilidade temos que ter no sentido de que nos coloquemos na condição de estudiosos, na condição humilde de mutantes, aonde o nosso pensamento precisa também, né, estar com toda a prudência necessária de que nada do que se fala é uma verdade absoluta e nem mesmo, né, uma condenação ética ou um julgamento sumário de que aqui nós estamos trazendo coisas incontestáveis. Não, é um exercício filosófico. E filosoficamente falando, do ponto de vista da nossa imperfeição como intérpretes relativos de acontecimentos, aí sim você pode analisar, você pode observar, você pode, né, contextualizar e assim por diante, né, colocar para frente os objetivos e metas que inclua-se você mesmo a atingi-los na sua transformação ética, moral, psicológica, porque respeito se conquista com o tempo, não é tradição, né, e essas questões todas. Temos responsabilidades nisso, sim. É importante, né, que pensemos, que saiamos da zona de conforto e que entendamos que sem esforço você não pode desfrutar com prazer das belezas da vida.
Sem esforço, você passa a ser apenas um passageiro e às vezes, né, um passageiro incômodo nos últimos vagões para si próprio, né, sendo carregado aí como uma bagagem, uma carga, né, um peso para a sua própria sociedade, né, para a sua própria relação com a sociedade. Porque uma sociedade evoluída eticamente não vai considerar você um peso, né, vai levá-lo como caridade. Mas você sentirá sua consciência carregada, né, de lentidão, sendo que o universo é cada vez mais veloz e cada vez mais belo. Então nós teremos novos paradigmas de estudos psicológicos com a descoberta, né, da vibração, né, da frequência do mundo espiritual, que será transmitido por imagens e por sons. Basicamente, essa frequência o médium já é capaz, o médium vidente já é capaz de captar. Como tudo que a tecnologia é imitado do corpo humano, é bem provável que a ciência passe por aí. A máquina fotográfica tem relação com a questão do olho, né? A formação de imagens tem relação com a questão, né, da luz no cérebro e assim por diante. Então é bem provável que quando estivermos neste momento, né, próximo de descobrirmos a frequência do plano espiritual, a mediunidade é que seja uma base para isso. Disse aí, o Geraldo Lemos fala que primeiramente se achará que estaremos recebendo frequências de outros planetas, né? Mas daí eles dizem, não, nós somos espíritos, né? Estamos aqui e no Ministério das Comunicações do plano espiritual, não somente do nosso lar, mas nos outros responsáveis, né? Terá aí um filtro dos nossos mentores, dos nossos psicólogos, assim como existe nas comunidades mais avançadas, e não é censura, é apenas uma pedagogia, o que é mais útil para nós. Né? Como exemplificar, por exemplo, nós poderemos então, como já acontece inclusive, e fala-se no livro do Ramatiz A Vida no Planeta Marte, que as famílias já combinam, né, as suas relações para as próximas encarnações. Você está prestes, de uma vida longa que eles têm, por exemplo, a desencarnar para voltar para o plano espiritual. Inclusive lá tem o Ministério da Desencarnação. Então você viveu lá numa frequência boa, com a saúde praticamente resolvida, com as doenças, né, sanadas, 150 anos. E você percebe que a sua maquininha lá, né, diz o Ramatiz, que um homem de cento e tantos anos no planeta Marte representa a idade de um homem de 40 anos aqui na Terra, nesta relação, né, neste comparativo. Então você veja como, porque a matéria é mais diáfana, é mais leve, os desgastes são menores, mas eles existem. Então, conscientemente, antes que haja a humilhação da dor, do sofrimento, da agonia, né, e não se trata de suicídio, não, porque a consciência é muito mais ampla, né, o espírito escolhe o momento do seu desencarne, avisa a família, a cerimônia de despedida vai acontecer em determinado momento, ele combina o momento da sua volta, né, e pede então o desligamento com autorização do plano espiritual do seu corpo, né, para que seja rompido então, né, porque a ciência é a mesma em todo o universo, né, o fio de prata que o liga à matéria para que ele possa voltar ao plano espiritual e refazer as suas energias. E no plano, normalmente, inclusive, se deixa um talismã, né, uma joia, alguma coisa para a família dele próprio, que futuramente ele também vai usar, o que vai auxiliar naquilo que se chama psicometria, que é você pegar um objeto, né, e conhecer a história deste objeto. Por exemplo, né, o Chico Xavier tinha esta mediunidade. Ele pegava um livro e sabia o que estava escrito nele, porque ele conseguia enxergar, inclusive, as vibrações, em tempo recorde, veloz, as vibrações do autor que ali colocou aquela ideia. Então, uma revista e tal. Então, quando ele comprava uma revista, se chama psicometria, né? Porque aqui está irradiando tudo aquilo, toda a história desse equipamento. Então, você colocou aqui tudo que passou por ele, psicometria, né? É rara. Existe aí, aqui no nosso planeta, no futuro, talvez não seja. O que vai gerar um processo de aceleração do conhecimento muito maior. Hoje em dia, nós já temos um pouco mais de velocidade cerebral. O que nós conseguimos fazer? Um exemplo. Nós temos Phil Collins, que é um músico, né,
aqui americano, que ele é capaz de tocar bateria, que exige uma coordenação né, e cantar. E para cantar ele precisa saber o tempo da música, ele precisa saber a letra da música, ele precisa saber o ritmo da música, né, e tocar bateria com as duas mãos e os dois pés, né. Gasparetto, por exemplo, isso sem ser médium, isso usando o próprio cérebro, né? O Gasparetto, o espírito, né, Luiz Gasparetto, que desencarnou já quando ele estava dentro da doutrina espírita, antes de se tornar um terapeuta que saiu do espiritismo, filho da Zíbia Gasparetto, ele entregava o seu corpo para os espíritos que pintavam, né, as duas coisas ao mesmo tempo, usavam duas partes, né? Mas o seu cérebro tinha que estar preparado para isso, caso contrário, não seria possível. Então Chico Xavier era um gênio. A psicometria é um fato, existe, né? Ela está, inclusive, detectada no Livro dos Médiuns e outras obras recentes, lá do século passado, né? E eles deixam, então, em Marte esse talismã que servirá para a psicografia futura do espírito reencarnante, facilitando aí também o acesso às suas memórias, né? Porque à medida que nós vamos avançando e ganhando responsabilidade sobre o universo, nós vamos tendo mais acesso àquilo que para os primitivos é secreto, né? Porque nós podemos abusar do poder. Lembro-me sempre aqui, num ping-pong entre futuro e passado, do Nome da Rosa, o livro do Humberto Eco, que me impressionou muito profundamente, e depois foi feito um filme aonde, né, determinado grupo de ideólogos do catolicismo na Idade Média escondeu o livro do Apocalipse, né, e também transformou isso, né, numa manipulação coletiva e proibiu o acesso às bibliotecas e proibiu o riso porque era pecado, né? E o livro de Aristóteles, né, um dos livros do Aristóteles foi envenenado para que as pessoas não pudessem ter acesso a ele, não podiam rir, porque, enfim, havia toda uma questão de culpa, né, e de domínio das consciências, um primitivismo psicológico que teremos que ultrapassar, né? E é isso que nós ultrapassaremos à medida que tivermos acesso, portanto, às memórias do universo. Podemos rever o passado e construir um novo futuro com novas possibilidades, né? Não falei nem de religião, não falei, né, porque o espiritismo é filosofia, ciência e religião. Não falei nem de outras possibilidades que nós vamos descobrir à medida que for passando o tempo. Por exemplo, a volitação, né? Seguidamente você pode sonhar que você está volitando, né? Você está andando, e eu particularmente, pensando agora, já percebo isso, né? Você sonha, né, que está caminhando, aí você pensa que, bom, vou levantar os pés do chão e vou só mentalizar, e você vai deslizando assim como se não precisasse mover as pernas, né? Mas andando, fazendo a força da vontade, né? Os espíritos, no plano relativo, conseguem fazer isso. Quanto mais vigor a evolução, menos gravidade, menos resistência, né? Mais força. Nós aqui no atletismo, por exemplo, está sendo, né, o avanço físico. Nós temos recordes atléticos, né? Nós temos recordes artísticos, etc. Numa sociedade avançada, onde a educação seja muito mais positiva, né, onde o sistema econômico garanta, né, a sustentabilidade da sociedade e as pessoas possam estudar mais, aprofundar-se mais em si mesmo, o desenvolvimento espiritual será muito maior. E o acesso que se terá a esta televisão do futuro nos dará também um aceleramento, né, do planeta de regeneração na direção de um mundo feliz. O que acontece, porém, é que nessa escala de tempo nós temos que refletir aquilo que o Geraldinho coloca, que Chico Xavier tinha preocupação. Ele cita aí uma entrevista dele à Hebe, né, que está no YouTube, que se passássemos o momento nuclear, o impulso, a tentação de autodestruição até 2019, considerada a data limite, nós teríamos aí melhores aproveitamentos, né, da nossa vontade social. E isso aconteceu. O coronavírus é a substituição do nosso karma atômico. É o resgate expiatório
para muitos apavorante, porque não estudaram o fenômeno da morte, né, ainda, e não acreditam na religião, não buscam Deus em si, então é apavorante para o materialista esse momento, mas para aqueles que são seguros da ciência, da filosofia, da religião, mesmo com primitivismo, mesmo com lentidão, não é uma fé empírica, mas é uma fé raciocinada de que a vontade de Deus está acontecendo, de um vírus que nós não temos ainda o antivírus, neste momento nós teremos, mas que ele é capaz de ativar o mecanismo kármico de cada um de nós exatamente aonde é necessário, de acordo com a inteligência absoluta de Deus. Ele encontra o ponto necessário da sua ativação e faz com que, né, resgatemos isso de uma maneira suave, até dolorosa, porém, mas a cada um segundo as suas obras, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não existe castigo divino, é a base da filosofia espírita, a justiça divina, ela está bem além dessa questão, mas é preciso que se estude isso, né? Você que está vendo agora, entrando em contato com esta parte, estude a justiça de Deus. Nós não somos vítimas, é a lei de causa e efeito, difícil de aceitar nos momentos de orgulho, sim, nos momentos de normalidade da vida cotidiana, rotineira, mas nos momentos de inspiração, e quando se busca a inspiração com mais plenitude, pelo menos você passa mais tempo, né, pensando nessa questão toda e conseguindo, né, colocar um pouco mais de praticidade, um pouco mais de amor, um pouco mais de colaboração para o processo da espiritualidade, um pouco mais de gentileza de si para com os outros também, né, e tendo a certeza de que são fatos reais, que não é simplesmente, né, devaneio. Então, passando esta era atômica, que deve ser concluída logo ali adiante, do mundo de provas e expiações que fomos até aqui, sendo que já passamos do primitivismo há muito tempo, né? Com a chegada dos exilados que fundaram Atlântida, a Lemúria, uma civilização antiga, né? Cerca de 50 mil anos atrás, já se começou um processo de amadurecimento. Muitos voltaram para seus planetas de origem, porque não somos somente oriundos da capela, o cosmos é uma constante migração, né, de acordo com missionários, de acordo com pessoas em débito kármico, de acordo com turistas espirituais, né, mas é um universo infinito. Né, você vai poder ter, à medida que for avançando, né, um turismo também cósmico de aprendizado, esta libertação. Né, e nós aprenderemos então que o meio ambiente que nós temos que conservar no planeta Terra, ele também é cósmico, né? Nós seremos aquele turista que ao invés de, como foram os japoneses, né, que ao invés de jogar o lixo na arquibancada, juntaram o lixo da arquibancada que não era nem deles, né? Que os japoneses também são oriundos de uma outra constelação que vieram também para o plano Terra fazer o seu processo de transformação psicológica, porque as escolas vão sendo formadas de acordo com a vontade de Deus e a lei dos semelhantes. Né? Ainda somos bastante distantes de uma humanidade única devido a essa constante, né, vamos dizer assim, integração suposta, né, não imposta, suposta para os pedagogos divinos e por Deus, que colocaram em prática, né, porque Deus é democrático, ele nos permite a cocriação do seu universo, então ele supôs, né, como uma ideia, e a sua vontade é soberana no universo, que os pedagogos subordinados a ele, acima de nós, trabalhassem essa integração cósmica de vários espíritos de várias origens, para que semelhante cure semelhante e para que também o processo de conhecimento seja acelerado. Basta ver o dom da psicometria, né? Você veja que, por exemplo, estudar uma biblioteca inteira de livros, para muitos pode levar 20 anos, mas nós temos gênios no mundo já que conseguem, por memória fotográfica, ler uma página de um livro e raciocinar sobre ela imediatamente, né? E fazer cálculos matemáticos imediatamente. Isso não pode vir do acaso. Isso vem da idade, do espírito e dos poderes cósmicos que nós vamos assumindo à medida que vamos crescendo como criaturas. Né? Habilidades, conceitos, possibilidades,
ações e reações, ideias, né? Dons, né? Muitos músicos, por exemplo, conseguem, né, tocar vários tipos de instrumentos com o ouvido perfeito, porque já tocavam isso em outras épocas, né? Existe também o Instituto da Música no universo todo, e assim por diante. Somos estudantes infinitos do universo. E então, passamos por um mundo de provas e expiações, com o fim aí da Atlântida, o auge da civilização egípcia, principalmente nesta linha que nos trouxe ao Oriente, né? Trazendo aí a vinda de Jesus Cristo, antes dele Moisés, no desenvolvimento filosófico e ético da nossa humanidade, para nós, a maioria oriundos, né, da capela, porque considere-se isso já baseando-se na medida de que nós vamos observando com uma certa naturalidade esses fatos universais, é porque já havia um amadurecimento prévio da nossa consciência e da nossa aceitação emocional. Não parece ser uma novidade, parece ser uma relembrança, uma rememoração de acontecimentos e que, portanto, em contato com a inspiração, nos mantém neste exercício, né, de construção de conhecimento e de transmissão de conhecimento, né? Não como conhecimento verbal, como se fez muitas vezes, mas registrando aqui também pela possibilidade tecnológica. Não? Eu só vou dar um F5 aqui para confirmar aqui, né? Estamos aqui, desculpe me abaixar, tá bom? Então, depois de Cristo, né, que Cristo foi a encruzilhada do planeta, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, esta mudança que prometeu, então, falando religiosamente, o Consolador prometido, nos trouxe, né, através do trabalho de Chico Xavier, esse espírito nesta linha de pensamento que já colocamos, inclusive, né, não citei aqui como ele sendo João Evangelista, né, João Evangelista, o espírito que esteve ao lado de Jesus e que psicografou na ilha de Patmos, psicografou, né, escreveu por psicografia, inspirado o Apocalipse, como uma forma de advertência. Para isso que serve, né, a profecia, para que a gente, olha, uma placa, ó, desvio a 2 quilômetros, né? Então você pode ir reto, né? Ou você pode desviar, né? Então cuidado, animais na pista, né? Um sinal, né, de alerta, né? De quem já esteve lá na frente e voltou, né? Para isso que serve a profecia, não é um fato consumado. É por isso que nós temos que entender que o profeta é como se ele fosse, né, um obreiro, né, que vai ao futuro e volta, né, como foi na Operação Cavalo de Troia, um livro que é uma ficção, né, e eu particularmente acho que Deus pode voltar no tempo, né, e tem essa possibilidade, e viver o tempo como se fosse no passado presente, num desvio aqui que faço, num breve da filosofia, porque ele é Deus. E se Deus pode, ele também, como Pai, delega seus poderes. Portanto, um dia chegaremos, né, a fazer esta viagem pelo tempo de uma maneira diferente, né? Como Júlio Verne imaginou, como outros tantos, né? Como J.J. Benítez, né? na Operação Cavalo de Troia, imaginou. Muito interessante também pensarmos sobre isso. Mas vamos, enquanto estamos no presente, comentarmos esta questão que estamos, então, no final da transição planetária, no projeto matematicamente calculado com perfeição, na disciplina que achamos que vai além, né, dos ingleses, da vontade de Jesus Cristo sobre o seu projeto, né, dos planetas que ele governa, e a Terra é um deles, que saindo, né, com a nossa colaboração, de acordo com o amadurecimento dos seus alunos, não é? E dos seus irmãos mais novos, entrando no mundo de regeneração, aonde nós temos já a vontade de resgatar o nosso karma, né? Nós temos aquela vontade que Sócrates teve antes de desencarnar de pagar lá uma dívida que ele tinha com o jardineiro, né? E tinha um jardineiro, né, e que pagava suas dívidas, porque os gregos eram escravocratas, né? Sócrates não. Tanto que ele queria pagar um galo esculápio, né? Ele tinha uma escola e dava aulas, e, portanto, ele tinha uma certa influência na sociedade, né? Economicamente falando. A participação, não era escravo, era um filósofo, tinha liberdade, tanto que se dizia que Sócrates, um dos seus hábitos era comia ali vegetarianamente algumas tigelas de arroz e trigo de manhã, no hábito grego, e saía pela cidade a buscar, né, pessoas que o interessavam e se interessavam
pelos seus questionamentos, quem você é, porque buscando, né, no princípio socrático, extrair, né, da pessoa a vontade de crescer. Então nós estamos justamente nesse sentido, tendo neste momento, em grande parte, não totalmente, a vontade de irmos além da nossa estagnação secular como espíritos orgulhosos, né, deste processo de recalcitrância, né, de repetição dos mesmos erros, né, deste congelamento emocional que nos subordinamos e nos submetemos por muitas vidas, por escolha pessoal, nos tornando petrificados no princípio linear de que somente a matéria é que nos satisfaz. Então, de encarnação por encarnação, vamos sempre tentando realizar velhos sonhos de predominância, né? Existem espíritos que por muitas e muitas vidas e conseguem o que querem e sempre caem, e depois voltam com novas promessas e acabam caindo. Já temos aí, por exemplo, informações de que Getúlio Vargas gostaria de ser novamente presidente do Brasil, sendo que ele foi ditador, que ele se suicidou e que entrou na fila. Agora, mas há o risco dele falir, porque quando ele reencarna, ele esquece. Napoleão Bonaparte, por exemplo, e falamos isso não de forma pejorativa, com todo o respeito, né, aos nossos irmãos, porque poderia ser qualquer um de nós, não é? Napoleão Bonaparte, diz aí a literatura espírita que ele foi Alexandre o Grande, e que já questionava a morte, né, e a incapacidade dos médicos de o eternizarem. Foi Júlio César, também oriundo das classes inferiores, desejou o poder e conseguiu o poder em Roma, e teve karmas muito graves nesse sentido. E como Napoleão veio com a missão de elevar a França, um pouquinho antes de Allan Kardec, de fazer a França avançar, né, no plano espiritual, isso está no caminho da luz, diz o Geraldo Lemos, esmiuçando, né, essa visão espiritual que ele tem lendo o livro, que nós lendo o livro não captamos, né? Então por isso que é bom a gente fazer esses estudos, esses fóruns, não é? E que nos abre, né, a visão de reler as mesmas coisas com novos pensamentos, entendendo, né, as sublinhas, os subacontecimentos, as entrelinhas, né, e o que está subliminarmente colocado para que a gente possa ver, né, que o que está ali naquela ata, né? Exatamente, naquela ata do acontecimento. E, portanto, o espírito de Napoleão, antes de reencarnar, esteve com Jesus e outro grupo de espíritos, não era Napoleão ainda, né? Era um espírito de Júlio César, e teve outras encarnações de resgate, ali tinha conseguido uma certa lucidez, teria uma certa facilidade de chegar ao poder na França, não da forma como ele chegou, para poder estabelecer, de acordo com a experiência de liderança, de domínio, de sociedade, de urbanismo, porque os romanos eram os gênios urbanistas, né, da sua época, foram realmente avançados, porque traziam da capela também essas questões, ou do Egito Antigo, e assim por diante. Fizeram obras, mesmo com pouca tecnologia, uma obra social imensa. Foram um império com uma missão, né, profunda. Os filósofos romanos e o direito romano até hoje tem muita influência, né, sobre a nossa sociedade. Napoleão teria isso, essa responsabilidade de organizar a sociedade francesa para que o pensamento filosófico florescesse no implante, né, na fertilização do espiritismo, que é o Consolador Prometido. Não foi por acaso que ele nasceu na França, né? E também não é por acaso que depois ele foi, né, transplantado para o Brasil, porque é claro que é uma caridade para o mundo todo, né? Há uma missão nisso, há método nisso, né? Disse também que depois deste florescimento do espiritismo na França, o que já não é tanto hoje, né, com o reencarne de Allan Kardec com a figura de Chico Xavier no Brasil, né, outros espíritos fundamentalistas da Europa, corruptos, e também do iluminismo, das revoluções francesas e outras tantas, né, vieram junto, por convite de Jesus, que é o nosso mentor, por sugestão ao espírito de Ismael, que coordena aqui o nosso astral do Brasil, né, num contraste, né, com o velho mundo, para que novas oportunidades fossem dadas a esses espíritos antigos romanos, sempre repetindo, recalcitrando, né, petrificando-se nos mesmos projetos de poder material,
para que pudéssemos elevar o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Não que como uma supremacia política imperialista, mas como um exemplo de caridade e com riqueza também, porque você não pode, né, achar que ser pobre é ser cristão, né? O que Cristo quis dizer é que a riqueza material nos ilude muito e que nos acomoda. Por isso que nós temos que ter profunda disciplina para distribuir esta riqueza e nos desapegar quando precisamos, né? O que é bem difícil para todos nós, né? Sempre temos o medo, né, de que vai faltar, né? Então somos cumulativos, somos mesquinhos, né? Somos canibalistas. Isso tudo, à medida que vamos aprofundando a nossa fé, somos como Francisco de Assis, né? Cada dia basta o seu mal, dizia Jesus, e deixamos aí pela conta de Deus olhar os lírios do campo. Poucos são capazes de fazer isso ainda, né? Muito poucos, né? Quase ninguém, eu diria, né? Ainda na atualidade, mas num grau mínimo, né? Ainda temos esta possibilidade de exercitarmos baseado nisso. Então, o Espiritismo semeado aqui no Brasil, para amplificar o raio, a raiz, né, o raio de irradiação, né, o raio de amplitude cósmica, porque o Brasil ainda está livre do fundamentalismo como nação, ainda, né? Nós temos que trabalhar com relação a isso, porque nós estamos ainda sob a ameaça do fundamentalismo, das polarizações, né? Mas ainda, devido à característica, né, de ser um Brasil muito disperso culturalmente, filosoficamente, muitas vezes incapaz de se concentrar mais profundamente em determinada vontade coletiva, acaba sendo, né, um caldeirão com o fogo baixo social, para que se possa ter tempo, né, de se cozinhar as questões sociais de uma maneira mais tranquila, entre aspas, né? Porque é claro que nós temos muitos problemas urgentes e emergentes e o tempo está passando. Já está na hora de nos construirmos mais vigorosamente como nação. E isso exige mais vontade, né? De querer resgatar estas dívidas kármicas e consciência cristã e consciência da reencarnação. Porém, é que a grande parte não está com esta vontade. E aí é preciso esperar a vontade de Deus e respeitar, né, as determinações de Jesus e dos espíritos superiores que estão também trabalhando por nós. Fazemos a nossa parte, orando e vigiando para não cairmos nas tentações do caminho, que não são poucas. Encarnados, todos estamos sujeitos a isso. Sob domínio da matéria, tudo o que nos tenta pode nos derrotar ou não. Depende muito das nossas escolhas e do nosso amadurecimento, né? O fato de estarmos aqui numa prolongada conversa hoje, por exemplo, não é por acaso. É uma vontade que eu não posso definir e explicar assim positivamente, uma intuição que quem sente entenderá que não pode fugir sem uma certa culpa, né, de estar traindo algum determinado tipo de compromisso, de estar participando aqui de uma forma de, vamos dizer assim, exercício de satisfação, aquilo que se recebeu como oportunidade. Então Napoleão, da mesma forma, faliu no sentido de intuição repetida, né? Enquanto tinha aí a mentoria de João Evangelista no seu governo, que é o espírito que depois reencarnaria como Allan Kardec, sem considerar outras intermediárias, um governo lúcido. Mas quando João Evangelista, isso Geraldo Lemos fala, se preparou e diz que está no caminho da luz, se preparou para reencarnar e voltar como criança, quando aí voltou, reencarnou como Allan Kardec tinha, por exemplo, 12 anos aproximadamente, pelo cálculo que se faz, Napoleão se declarou imperador da França, né? Com uma arrogância que surgiu de repente pela influência das trevas, porque ele também não se preparou para aceitar a si mesmo. É isso que também nós temos que entender, que você pode ter a influência do seu mentor e a caridade dele, do seu anjo da guarda, todos têm. Mas você tem que andar com suas próprias pernas, porque se ele se afasta e você cai, é como você soltar a mão de um filho e ele corre para o meio da rua, né? É perigoso. Mas ele vai chegar um determinado momento, como fazem as águias, né? As águias, que você vai ter que derrubar o filhote do ninho, ele vai ter que aprender a voar.
a se posicionar nas energias cósmicas, né? O que ele quer, para ter o compromisso. Isso Deus também, na sua lei, também não, Deus que criou tudo isso, né? É a lei da responsabilidade individual. Responsabilidade a cada um será dado segundo as suas obras. O próprio Cristo não poderia, né, fazer o trabalho por nós. Ele lamentava a nossa incapacidade constante e reincidente no materialismo. Voltamos de Capela com profundo materialismo, né? Porque chegamos a um grau muito elevado em Capela e outros planetas, achando que éramos realmente deuses insuperáveis e imortais na matéria. Então, toda vez que voltamos à matéria, que a nossa consciência se expande, né, é possível sim retroceder. É possível sim. Geraldo Lemos, inclusive, cita que Chico Xavier teve contato com civilizações extraterrestres predadoras, né, no mesmo nível que nós, que querem buscar o ouro, querem buscar a água do planeta, querem buscar, né, e assim por diante. E isso parece fora do escopo, né, mas não é. É fato. E isso também não determina uma guerra nas estrelas que teremos, aí chegaremos a este ponto, porque há interferência do plano espiritual. Mas se mentalizarmos e se criarmos nessa direção, por um determinado período, né, isso será um fato. E é uma escolha de cada um querer ou não. E esta imposição do orgulho sobre o espírito de Napoleão o levou à queda, né? Mais uma vez. Né? E onde ele está agora não sabemos. Ele assumiu aí para si a responsabilidade expansionista, né, da França, se colocou como imperador, como fez quando foi aí consagrado, né, o cônsul romano, através, né, da sua encarnação como Júlio César, e perdeu, né, mais uma vez a possibilidade, portanto, de chegar ao 100% do seu resgate, da sua limpeza astral. Mas terá outras oportunidades. Isso que eu quis dizer, que a misericórdia do esquecimento, né, ela é boa porque ela nos dá a possibilidade de exercitarmos o livre-arbítrio. Mas se você não estiver, né, pronto para observar a si mesmo psicologicamente com uma coragem de entender-se como ser falível, né, é certo que um poder que você tenha por surpresa, por desejo, pode ser também, né, por lástima, a sua pior ameaça evolutiva. Mas, então, chegando a este raciocínio, lá na origem se compreende que muitos, tendo experiência, têm medo, porque já encontraram o bem. Tendo experiência da dor, não assumem os pontos chaves neste momento de transição, porque não querem, mais uma vez, se exporem às tentações do caminho, o que é uma covardia. Allan Kardec cobrava isso das pessoas, né? Coragem, participação. Mas, né, infelizmente, ainda vamos, né, nos arrastando pela imposição de alguns. Enquanto isso, o mal predomina. Né? O mal predomina por um tempo, predominará num processo de regeneração, até que cheguemos aos mundos felizes. Passaremos ainda por vários processos. É isso que eu gostaria de, para concluir, né, observar. Que chegaremos ao mundo feliz. Mas não aqui nessa encarnação, ali em 2100. Né? Para sermos muito felizes, nós vamos levar ainda no terceiro milênio. Nós estamos começando ainda no século XXI. Então serão quase 1000 anos pela frente para que a Terra possa se transformar num mundo feliz. E depois, com 3000 anos de um mundo saneado, nós podemos ampliar esta felicidade, né, e desfrutar dela aí por uma longa jornada de tempo, que para Deus não é nada, né, nem existe, né, porque Deus é o eterno ser. E é isso importante você ter na sua mente, né, você que está vendo isso agora, em qualquer época do tempo, que o passado para Deus é tão infinito quanto o presente e quanto o futuro, porque Ele é Deus. Olhe para trás, olhe para trás, olhe para trás. Né? Esse raciocínio Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, sobre as virtudes de Deus. Se você considerar que Deus está aqui e achar que é possível chegar aqui, esse aqui é Deus. Então, você sobe.
Aí você pode, não, mas existe a possibilidade de imaginar, então, né? Então Deus é a suprema realidade cósmica de tudo. Ele não tem começo nem fim. Então uma coisa que não tem começo, ele é eterno para o passado também. Né? Você compreende? Né? Tanto para o passado quanto para o futuro é a eternidade. Porque ela é fora do tempo. Né? Isso é estranho, mas avança-se um pouco. Quando você tem esse insight, né, você começa a se sentir um pouquinho mais equilibrado, no sentido não de compreender Deus, mas pelo menos de aceitar aí as transformações cósmicas que o tempo te impõe. Traz esperança essa compreensão filosófica, científica, todos esses aparentes devaneios, mas são fatos que nós comentamos aqui na questão da televisão, da frequência, das várias frequências de som, de luz, que a ciência vai descobrindo, que a mediunidade já sente, né? Sim, traz esperança. Porque, por exemplo, você vai perceber que a vida continua além da nossa cegueira, né, material. Você vai perceber que você não vai se aniquilar, apesar de ter saudades, né, ainda de seres que ainda você karmicamente está distantes, apesar de ter medo do envelhecimento, você vai olhar suas fotos de jovem, você vai ter medo, né, quando você encontra a plenitude mental, você começa a degenerar, né, a plenitude econômica, você vai morrer, né, então é preciso que se estude essas questões para que você possa ter um verdadeiro tesouro, como dizia Jesus, né, um patrimônio melhor. Aí nós desfrutaremos de uma felicidade mais profunda, é certo, depois do terceiro milênio, mas lembrando sempre que o universo é baseado, como disse Allan Kardec, na caridade. Fora da caridade não há salvação. Então teremos umas férias, vamos dizer assim, no mundo de provas e expiações, mas não significa que a felicidade será sem manchas, sem máculas, porque você vai considerar o seguinte: talvez nós passemos por este momento de transição e consigamos, né, o voucher, consigamos a passagem, né, para ficarmos mais encarnações numa terra feliz, desfrutando da tecnologia, das TVs astrais, das naves espaciais, da cura das doenças, né, talvez consigamos. Suponhamos que passemos da média do peso áurico, né, que não tenhamos tantos crimes assim sobre os nossos ombros, e que nas vidas passadas, mesmo que sejamos nesta vida relativamente inocentes, né, temos sempre as outras para considerar. Por isso o esquecimento. Então vamos considerar humildemente que a gente consiga, né, arrastando a misericórdia divina, que já nos livrou de uma guerra nuclear, nos deu aí uma pandemia relativamente passageira e num recorde, né, de consciência científica, conseguiremos a vacina. Passemos, né? Reencarnemos aqui no planeta novamente. Mas e você pode ter amigos, espíritos que você conhece, pessoas que você ama, que não tiveram a mesma força de vontade, que você sabe que pode ser alguém que seja muito importante para o teu coração. A família cósmica, ela vai se ampliando, ela não é somente a sua família sanguínea. E mesmo na sua família sanguínea, ou você próprio, né? Então pode dizer que você vá lá para o outro planeta, não para baixo, mas no planeta primitivo, que também é de Deus, e que nós aqui mesmo, né, estamos sendo resgatados nesse momento, né, por exemplo, eu posso estar falando com a influência de alguém que veio lá do plano espiritual atrás de mim, que sou um filho rebelde, que sou recalcitrante no erro, profundamente comprometido, né, com questões psicológicas negativas por várias encarnações, nas disputas né, diversas, que é bem comum na humanidade, e esteja recebendo este impulso, né, de resgate, de construção verbal das questões reais, que são factuais, que não são somente memórias do computador que estão sendo gravadas e publicadas imediatamente para o acesso das pessoas que no futuro, né, queiram observar essas questões e trocar uma ideia, né, por misericórdia, alguém que veio aqui por amor à minha pessoa, né, mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não me torne digno disso, né, e que esteja tentando muitas vezes, né, impulsionar este sentimento, né, para que meu cérebro trabalhe, para que meu verbo materialize essas questões, porque elas estão na nossa aceitação, sem egoísmo. Porque o egoísta, né, neste plano, ele quer somente ampliar sua consciência. Né? O pianista quer ser melhor. O filósofo quer estudar mais. E ensinar ou trocar ideia ou dividir gera tempo, né? A gente aprende, mas é tempo.
né? É tempo que eles dedicam a nós e que nós, como filtro, aceitamos a missão de sermos ali a enxadinha, de trazer isso, porque ou não. Então, quando você aceita isso, você pode também perceber que no elo da corrente, né, das ligações, outros também. Né? Tem livros que falam sobre isso. Um dos livros é Exilados por Amor, romanceado, mas interessante lá que um cidadão veio exilado, era genial lá, e que a sua família lá ficou sofrendo, não precisava vir para cá. Podia ficar lá, eles tinham merecimento, mas a sua esposa o amava, os seus filhos o amavam, né? E tinham outros parentes do círculo do amor que se torna além da questão consanguínea para amar. Então você desfruta da felicidade, como disse Jesus, relativamente, enquanto toda a nuvem, né, espiritual não evoluir, né, a felicidade será relativa para todos, né, porque aí o amor é universal, né. Como é bonito isso, né? Como é legal isso, né? E num instante eu sinto que aquela vontade se aliviou, assim, né? Falando intuitivamente, assim, como se tivesse terminado, né, o peso de uns ombros. Muito obrigado pela atenção de vocês. É um prazer falar, mas é o que o impulsiona realmente. Não é somente um desejo pessoal, é uma questão de comprometimento mesmo, né, e de alegria e de emoção e de nesse momento de solidão. Todos aqui estão dormindo, né, e vejo também que até mesmo, né, nas ondas da internet isso vai ficar para a posteridade, porque também o Geraldo Lemos fala, né, não nos preocupemos aí com as multidões, né? Deus sabe, né, o trânsito das suas ideias e somos apenas aqui instrumentos disso, não é? Vamos pensar, portanto, sobre o que nos oferece a vida, sobre o que ela nos traz de possibilidades, sobre o tanto que precisamos querer, né, para nos libertarmos de dores, sofrimentos e ranger de dentes. Sim, isso nos traz esperança. A esperança de que a vida é boa, de que o amor cobre a multidão de pecados, né? Jesus, que veio à Terra, tinha todo um universo por transitar. Meu reino não é deste mundo, ele dizia, né? Então, e diz até hoje, né? E por vários momentos, né, ele estava, ao mesmo tempo que no seu plano estava aqui, e ao mesmo tempo que ele desfrutaria de infinitas liberdades, transitando pelo cosmos, porque um espírito com 4 bilhões de anos de existência é muito mais exercitado, né, nas questões que citamos todas aqui, científicas, morais, filosóficas, religiosas, condensou-se naquela materialidade, ampliando-se na sua capacidade de nos trazer amor e potencialidades, né, que exigiu dele profundo esforço de renúncia, que teremos a capacidade de compreender quando vermos, né, que é preciso ter paciência para amar aquele que não compreende. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, né? Só Jesus, né? Ele sim nos trouxe este exemplo maravilhoso. E a Ele queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter tido a oportunidade de registrar isso, como se estivesse escrevendo na solidão aqui do meu escritório, que te pertence, não é? Mas eu tenho a certeza que mais cedo ou mais tarde, né, algum proveito terá essa intenção. Muito obrigado, meu anjo da guarda, que está aqui comigo neste momento, que me inspira, que me dá a oportunidade de colocar essas últimas palavras como colagem de todo esse momento de inspiração, porque eu sinto que elas fluem, eu sinto como você deve sentir que tem aí quando vem a inspiração, e que elas não são só do cérebro, elas são de uma energia que vem como inspiração por necessidade, né? Necessidade de muitos e muitos e muitos e muitos diálogos que teremos que ter, e responsabilidade maior para aliviarmos o peso sobre os nossos ombros do tempo perdido e de momentos que precisamos ainda pintar no quadro do futuro. Muito obrigado, queridos amigos, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, foi um prazer.